Um Boeing MD-87 atravessa o nevoeiro da manhã. O acidente era inevitável. Eles estavam condenados. O avião, com 110 pessoas, irrompe em chamas no aeroporto Linate, em Milão. Este é o acidente mais grave da história da Itália. Surpreendentemente, ninguém no aeroporto percebeu a catástrofe. Alô, torre. Não vejo nada. Minutos valiosos se passam. Foi chocante. O controle de tráfego aéreo ainda não sabia o que tinha acontecido. Somente quando os feridos surgem em busca de ajuda Há uma faixa vermelha de fogo no final da pista. é que as autoridades começam a perceber que há alguma coisa terrivelmente errada. Meu Deus. Em um dos aeroportos mais movimentados da Europa. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O avião invisível. Milão, capital da moda da Europa e coração econômico e financeiro da Itália. Milão é servida por 3 aeroportos internacionais. Apenas um, o aeroporto de Linate, fica dentro dos limites da cidade. Ele possui um movimento de 9 milhões de passageiros em voos curtos por toda a Europa. Alitalia 226, levantando voo 05. Na manhã de 8 de outubro de 2001, um denso nevoeiro envolve o aeroporto. O nevoeiro naquele dia estava muito forte e a visibilidade geral era de cerca de 50 a 100 metros. Na torre, os controladores têm uma pesada carga de trabalho. Mais de 20 aeronaves devem decolar nos próximos 60 minutos, Alitalia, bom dia, ligar motores. controlando quase 500 comunicações de rádio a cada hora. Linate, bom dia, Delta India Echo Victor X-Ray solicitando autorização para ligar motores. Delta Victor X-Ray liberado para ligar os motores. Solicitação de taxiamento. Taxiamento da 13, Scandinavian 686. Scandinavian 686, taxiando para a posição de espera, pista 3. Scandinavian 686. Taxiando para a posição, pista 3. Um dos voos de hoje é o da Scandinavian Airlines, voo 686. O Boeing MD-87 está programado para um voo de rotina até Copenhague, na Dinamarca. Há 110 pessoas a bordo. Aguardando taxiamento, pista 3. O comandante é Joaquim Gustafsson. Ele está com a SAS há mais de uma década. Scandinavian 686, sua posição, por favor. Ainda não chegamos à pista. Pista de taxiamento, Scandinavian 686. O copiloto Anders Highlander já voa com a companhia aérea há 4 anos e já fez 2.000 horas com o MD-87. A tripulação do SAS era formada por pilotos altamente experientes. Portanto, não se poderia esperar pilotos mais qualificados. Com o espesso nevoeiro cobrindo o aeroporto, os pilotos não têm praticamente visibilidade alguma. Eles precisam então se valer inteiramente das instruções dos controladores de tráfego aéreo enquanto percorrem seu caminho até a pista. Há muitas pistas de taxiamento, uma pista para aviação comercial e há muitos tipos diferentes de aviões em Linate. É um aeroporto muito movimentado. Bem acima da pista, os controladores de tráfego aéreo normalmente têm uma visão clara do aeroporto, mas não hoje. Aero 937, onde você está? Entre 18 e Delta. Você está praticamente na frente da torre, correto? Paulo Zacchetti é o controlador em terra, responsável por orientar os voos para o início da pista, onde os aviões decolam a cada 2 minutos. Taxiando em direção norte pela Romeo 5. Ligue para mim no ponto de parada da extensão da pista principal. Com o Linate tomado pelo nevoeiro, ele está assoberbado de trabalho.
Scandinavian 686, sua posição, por favor. Estamos agora na pista de taxiamento principal. Estamos entrando na pista de taxiamento principal. Scandinavian 686. Às 8h01, Zaquete entrega o SAS-686 para o controlador da torre para as instruções finais de decolagem. Torre, bom dia. Scandinavian 686. Sequência à direita para 36. Scandinavian 686, alinhe-se e aguarde. Direita 36. Alinhar e aguardar 36. A tripulação da SAS deve aguardar atrás de outros aviões que decolam da pista principal de Linate, a 36 direita. Alitalia 226, liberado para decolagem 36. Avise quando em movimento. Baixa visibilidade não é um problema no ar, mas um problema muito grande em terra, porque os pilotos dependem completamente do controlador de tráfego aéreo. Delta Victor X-Ray, Confirme sua posição. Nos aproximando de Sierra 4. entendido. Mantenha a linha de parada. Falo com você depois. Dados de decolagem. 57 toneladas e verificado. Lista de checagem completa. Scandinavian 686, Linate. O vento está calmo. Rolagem. Quando no ar, identifique-se. Quando o avião à sua frente decola, o voo 686 começa a se movimentar para a decolagem na pista de 2.400 metros do aeroporto. E em rolagem, Scandinavian 686. Acelerando. Potência. A uma velocidade de 140 nós, Rotação. os pilotos iniciam a decolagem. O que é aquilo? Vamos, vamos! Vamos! Algo catastrófico aconteceu ao voo 686, mas devido à espessa neblina, ninguém na torre de controle tomou conhecimento disso. Foi espantoso. Ele estava tão perto da torre e ninguém se deu conta do que tinha acontecido. Na pista, trabalhadores em terra ouvem uma série de barulhos fortes. Alô, torre falando. Ouvimos uma série de barulhos, como de um motor. Nós também, mas não sabemos o que foi. Parecia como alguém numa escada. Você não vê nada de anormal? Um jato de passageiro está em chamas há quase um minuto em um dos aeroportos mais movimentados da Europa. Mas até agora ninguém sabe disso. Não vejo nada. Era incrível de se acreditar naquele enorme acidente. Ninguém conseguia ver o que estava acontecendo naquele momento. O local do acidente fica encoberto, até que um funcionário da alfândega vê um carregador de malas caminhando com dificuldade, saindo dos destroços. Levou-se muito tempo para que eles se dessem conta de que estavam diante de um grande desastre. O funcionário alerta as equipes de emergência, mas os controladores ainda não sabem que houve um acidente. Por incrível que pareça, o controle de tráfego aéreo de Linate ainda não sabia o que tinha acontecido. Só agora o controlador da torre verifica o voo da SAS em seu radar e não consegue encontrá-lo. O radar não mostra o avião se afastando de Linate. Então eles recebem uma mensagem por rádio de outro avião. Há uma faixa vermelha de fogo no final da pista. Finalmente, quase 3 minutos após o acidente, o controle de tráfego aéreo de Linate dispara o alarme geral. Eles mantêm então em terra todos os aviões e fecham o aeroporto ao tráfego de entrada.
O voo 686 da Scandinavian Airlines caiu e explodiu na decolagem. Mas ninguém ainda sabe a verdadeira extensão do desastre. Dez toneladas de combustível de jato alimentam um fogo violento onde um Boeing MD-87 colidiu com um prédio do aeroporto. Uma horrível, terrível devastação. O desmoronamento de um telhado do hangar e o avião da SAS completamente destruído em muitos pedaços e, infelizmente, os corpos dos mortos. As equipes de resgate tiveram dificuldades para entrar no edifício de carga e resgatar as vítimas, porque o avião estava bloqueando toda a entrada. Cerca de 14 minutos se passaram desde o acidente. Enquanto equipes de emergência combatem o fogo, os controladores de Linate tentam freneticamente entender o que acabava de acontecer. Tem 2 aeronaves desaparecidas. Paulo Zacchetti descobre que um Cessna Citation particular não retornou à sua posição de estacionamento depois que todos os aviões foram retidos em terra. Todas as atenções se voltam para o avião da SAS. Foi por isso que ninguém pensou que houvesse outro avião. Está faltando um avião particular, um Cessna 525. Equipes em terra procuram um avião desaparecido. Finalmente, 26 minutos depois do acidente, eles encontram o Cessna em chamas, em pedaços, perto da pista 36 direita. Parece ter havido uma colisão. É difícil acreditar que só depois de meia hora as pessoas se deram conta de que o Cessna estava na pista principal. Tem outra aeronave no acidente perto de Romeo 6. Os controladores de tráfego aéreo estão perplexos. Como esses 2 aviões acabaram na mesma pista ao mesmo tempo? O que é aquilo? Vamos! Dois aviões estão destruídos. Um hangar está em ruínas. A extensão da tragédia é enorme. Parece não haver dúvidas de que ninguém dos 2 aviões havia sobrevivido. O acidente matou 110 pessoas no voo da SAS e 4 a bordo do Cessna. Dentro do hangar destruído, mais 4 pessoas haviam morrido. Ao todo, 118 pessoas. Este é o acidente mais grave da história da Itália. Você não consegue imaginar. Eu ainda não assimilei a coisa. Eu ouvi 3 explosões. Pum, pum, pum. E então uma chama enorme, uma chama imensa. Primeiro houve uma colisão. E em seguida, um ar quente que estava dentro, um ar extremamente quente, queimou minha cabeça. Meu Deus. Mário Pica é o investigador-chefe da Agência Nacional de Segurança Aérea da Itália, a ANSV. Mas ele não está no comando do local do acidente. Só depois de algumas horas tive acesso ao local do acidente. Ao contrário da maioria dos países, a Itália trata acidentes aéreos como crimes. A polícia tem prioridade no local. Após um acidente aéreo na Itália, a investigação criminal tem início automaticamente e a polícia é que investiga todos os acontecimentos. Mário tem um objetivo diferente. Era crucial saber o que realmente acontecera e encontrar as razões que poderiam nos ajudar a evitar que acontecesse de novo. Obrigado. A primeira coisa de que me lembro foi de olhar para o hangar de bagagens, onde as equipes de resgate ainda estavam ocupadas tirando pedaços de destroços da aeronave e procurando corpos e possivelmente sobreviventes.
Eu decidi dar uma olhada no Cessna que ainda estava na pista. Apenas rascunhei o primeiro mapa da posição dos diversos pedaços dos escombros para reconstruir a dinâmica do impacto. E havia pedaços do Cessna e do MD-87 misturados uns aos outros. Como investigador-chefe e piloto, Mário sabe que a informação mais valiosa em qualquer desastre aéreo vem das caixas pretas. Mas o Cessna não estava equipado com um gravador de voz de cabine ou um gravador de dados de voo. A ausência dos gravadores de voo foi realmente um fato negativo, porque eles são muito úteis em qualquer investigação para se definir com exatidão o que aconteceu. O Conselho de Investigação de Acidente sueco envia então uma equipe a Milão. Ela inclui o especialista técnico Tom Zollner e o investigador-chefe Frank Christensen, da SAS. Eles irão trabalhar com Mário para desvendar o motivo do acidente. Como era um avião da Scandinavian Airlines, fomos chamados para fazer parte da investigação. Acho que vamos ter de aguardar a autorização. Percebemos que a investigação na Itália era diferente da que conhecíamos. Na Itália, eles a conduzem como uma investigação criminal. E nós, como investigadores, temos de esperar. Droga. Não ficamos satisfeitos com a situação. Queríamos ver como estavam os aviões, como estava o local do acidente. Não fomos autorizados a ficar perto do local da tragédia. A atenção da mídia do mundo inteiro se voltou para o desastre de Linate. O avião da SAS que seguia para Copenhague chocou-se contra um avião particular. E então, o que aconteceu em Linate? Quais foram as principais causas desse acidente? De quem eram as principais responsabilidades? Os investigadores logo fazem uma descoberta preocupante sobre o aeroporto de Linate. Você está me dizendo que já ocorreram muitos desses incidentes antes? Os controladores de tráfego aéreo disseram que havia uma média de quase uma invasão de pista por semana. Ao que parece, as 9 milhões de pessoas que usavam aquele aeroporto anualmente enfrentavam o perigo já há algum tempo. Outras invasões de pista haviam acontecido. Aquilo era chocante. Menos de um mês antes da colisão, um quase acidente ocorrera na mesma pista. Uma aeronave estava entrando na pista enquanto outro avião estava decolando. Para nós foi um grande choque saber que aquilo acontecia com tamanha frequência no aeroporto Linate. Sem dúvida. Alguma coisa estava muito errada em Linate. Na manhã seguinte ao acidente, pesquisadores enfrentam pressão nacional e internacional para descobrirem isso. Enquanto isso, pessoas oram pelas vítimas do acidente. O pior desastre da aviação civil da Itália. Finalmente, toda a equipe de investigação tem acesso ao local do acidente. Todos nós éramos investigadores especializados e sabíamos o que iríamos investigar e como fazê-lo. Mas as autoridades colocaram um grande obstáculo em seu caminho. E então, onde está o avião? A polícia ordenou que os trabalhadores levassem os destroços para fora da pista e longe do hangar de bagagem do aeroporto. Ficamos muito irritados. A remoção dos destroços nos privava, na verdade, de muitas informações valiosas, que agora nunca poderíamos ver. Os destroços dos 2 aviões foram empilhados sobre um local de pouso de helicóptero. Localizar o gravador de voz do voo 686 será um enorme desafio. Não conseguimos encontrar o gravador de voz da cabine. A importância de encontrar o gravador de voz era para verificar se a tripulação percebera que a colisão iria acontecer e ver como tentaram evitá-la. Sem o gravador de voz, não podemos saber o que a tripulação estava fazendo. Tínhamos de saber sobre uma possível liberação de decolagem e se teria havido erro da tripulação. Teriam eles recebido ou não autorização de decolagem? Muito bem. Eis o que sabemos até agora. Medindo a distância, temos certeza de que o MD-87, por cerca de 40 segundos, teria percorrido 1.500 metros antes de atingir o Cessna.
Estava claro que a colisão ocorrera na pista principal, no cruzamento de uma pista de taxiamento. O MD-87 continuou acelerado, desviando-se ligeiramente para a direita até bater no hangar de bagagem. Aqui. Relatórios da meteorologia mostram que a visibilidade era de apenas 50 metros no momento da colisão. Com o forte nevoeiro naquela manhã, ficou claro que o fator ambiental fora uma causa que contribuíra para o acidente. V1, rotação. Imagine um avião a 72 metros por segundo. Que tempo de reação seria necessário para evitar a colisão? Os pilotos da SAS não teriam conseguido ver o Cessna na pista até uma fração de segundo antes do impacto. O que é aquilo? Mas o nevoeiro não deveria ter trazido transtornos para um grande aeroporto como Linate. Aeroportos modernos usam um sistema de normas e equipamentos de segurança quando operam em baixa visibilidade. Aeroportos evitam incursões definindo normas de funcionamento no caso de baixa visibilidade. Essas normas podem ser aprimoradas com o uso de tecnologia, radares em terra, sistemas de alarme e outras coisas. Pistas de decolagem e de taxiamento são divididas em uma série de pontos de verificação conhecidos como stop bars. A aeronave deve sempre aguardar autorização antes de passar, assim como um carro deve esperar pelo sinal verde. O sistema é projetado para evitar que os aviões colidam. Aviões conseguem se manter distanciados uns dos outros à noite. Então por que deveria ser diferente com neblina? Esta é a primeira coisa a ser considerada. Uma das primeiras coisas que me veio à mente foi... erro do piloto. Um possível erro do piloto. Um dos pilotos não estava onde deveria estar. Os investigadores precisam saber qual deles. O pior desastre aéreo da história ocorreu em condições assustadoramente semelhantes. Na ilha de Tenerife, em 1977, 583 pessoas morreram quando dois Boeing 747 colidiram na pista em meio a forte nevoeiro. Em comparação com o acidente de Tenerife, ambos estavam sob denso nevoeiro, taxiando na pista de taxiamento errada. A comunicação também foi outro componente, pois o comandante da KLM pensou ter ouvido uma liberação para decolagem, mas ela não ocorreu. Os investigadores se perguntam se o desastre em Linate é um caso em que a história se repete. Eles descobrem que o novíssimo jato Cessna Citation havia chegado a Milão vindo da Alemanha. A tripulação alemã estava levando 2 passageiros para Paris. Como o Cessna não estava equipado com um gravador de voz da cabine e o do voo 686 da SAS ainda não havia sido encontrado, os investigadores têm apenas um registro do que aconteceu: as gravações do controle de tráfego aéreo. Tínhamos de ouvir os fatos. Nossa expectativa era de que a gravação da torre de controle revelaria o que de fato havia sido dito naquela manhã. Os investigadores ficam atentos às conversas de Paulo Zacchetti com o Cessna, chamado por Delta Victor X-Ray. Delta Victor X-Ray, taxi em direção norte via Romeo 5. Entre em contato no ponto de parada da extensão da pista principal. Entendido. Via Romeo 5. Chamo de volta antes de chegar à pista principal. O Cessna foi instruído a seguir para o norte do pátio de manobra, pela pista de taxiamento Romeo 5, para uma pista de taxiamento paralela à pista 36 direita. A rota deveria ter mantido o Cessna fora da pista. Mas, em vez disso, ele acabou aqui. Os investigadores fazem uma descoberta chocante. O Cessna foi para o sul do pátio de manobra e não para o norte como instruído. Agora, o que parece, foram os pilotos que cometeram o erro fatal que provocou o acidente. Chamo de volta antes de chegar à pista principal. A gravação da torre de controle deixa claro: os pilotos do Cessna se perderam a caminho da pista de decolagem.
O Cessna não seguiu a pista de taxiamento Romeo 5 para a qual havia sido autorizado. Em vez disso, tomou a pista de taxiamento Romeo 6. A revelação leva a uma importante indagação. E como foi que ninguém percebeu isso? Delta Victor X-Ray, continue o taxiamento no principal pátio de manobra. Entendido. Continuando o taxiamento para o pátio de manobra principal. Correto. E, por favor, entre em contato novamente na principal pista de taxiamento. Pátio de manobra principal, pista de taxiamento principal? A gravação revela que o controlador de tráfego aéreo não fez uma distinção clara entre os pátios de manobra e as pistas de taxiamento. Sua escolha de palavras pode ter levado os pilotos do Cessna a acreditarem que eles estavam no caminho certo. Um pátio de manobra é uma área restrita de um aeroporto onde aviões estacionam, são carregados ou reabastecidos. Pistas de taxiamento são rotas de um pátio de manobra até a pista. A comunicação entre a torre e os pilotos naquela manhã do acidente foi inconsistente. Eles usaram a palavra principal para coisas diferentes. Pista principal, pátio de manobra principal, pista de taxiamento principal. Por favor, entre em contato ao chegar à pista principal. Mas o aeroporto Linate tem vários pátios de manobras e pistas de taxiamento. E nenhum deles designado por principal. Aquela foi uma comunicação abaixo dos padrões aceitáveis. Toque novamente. Os investigadores ouvem também uma transmissão intrigante do Cessna. Nos aproximando de Sierra 4. Eu não o vejo em parte alguma. Não está aqui. Ao ouvir as comunicações, fiquei perplexo, os pilotos se referindo a Sierra 4. Os mapas dos controladores não mostram nenhuma Sierra 4. Os investigadores começam a suspeitar que o erro vai além das precárias comunicações entre Zachetti e o Cessna. Nos aproximando de Sierra 4. Sierra 4. Perguntei se ele sabia onde era Sierra 4. Onde é Sierra 4? Não faço ideia. Estava muito claro. Ele confessou que não sabia onde era Sierra 4. Mário descobre que os instrutores de Zachetti nunca fizeram com ele um tour pelas pistas de taxiamento como parte de seu treinamento. Nos aproximando de Sierra 4. Delta Victor X-Ray, entendido. Fique na Stop Bar. Eu entro em contato de volta. Ele não tinha como saber onde era Sierra 4. O Cessna precisava atravessar a pista de decolagem para chegar ao pátio de manobra. Ele prossegue, passando por várias sinalizações que indicam que ele está se aproximando de uma pista de decolagem ativa. O controlador de tráfego aéreo não fez o Cessna parar. Delta Victor X-Ray. Naquele momento, a torre libera o MD-87 para a decolagem. Scandinavian 686 Linate, liberado para decolagem. Continue seu taxiamento. Ele deveria ter parado o Cessna, mas, infelizmente... Taxiamento para o pátio de manobra principal. Ele achava que o Cessna estava na pista de taxiamento Romeo 5. O piloto do Cessna comete um erro fatal. Com o MD-87 agora a 260 km por hora, ele taxia atravessando a pista. As suspeitas sobre os procedimentos no aeroporto de Linate aumentam quando os investigadores descobrem que exatamente os mesmos enganos que levaram à colisão fatal haviam sido cometidos por outro avião, menos de 24 horas antes. Frank, vem dar uma olhada nisso. Fiquei chocado ao descobrir que na tarde anterior, a mesma coisa, 24 horas antes. Uma aeronave tinha sido liderada pelo controlador de tráfego aéreo para taxiamento até a Romeo 5. Impressionante, isso acontece aqui o tempo todo. A aeronave taxiava para a Romeo 6. Como não havia névoa naquele dia, os dois aviões viram um ao outro e não colidiram. Os investigadores, então, começam a suspeitar que algo a respeito do aeroporto e não pilotos ruins pode ser a causa do acidente de Linate e as frequentes incursões nas pistas ali. Quando descobrimos que o piloto do Cessna tinha tomado a pista de taxiamento errada, a primeira pergunta era: o que ele teria visto que o teria levado para tão fora do curso? Muito bem. Foi daqui que eles saíram.
Fomos até a pista de taxiamento Romeo 6 e percorremos toda aquela pista. Queríamos nos colocar no lugar do piloto para compreender suas ações. Eles procuram sinalizações de identificação de rotas que devem ajudar a orientar os pilotos. Aquelas sinalizações estavam em péssimo estado. Estavam rodeadas de mato alto e havia muito poucas sinalizações. As sinalizações pintadas diretamente na pista também são vitais para os pilotos. Quando chegamos ao cruzamento entre a Romeo 5 e a Romeo 6, pudemos ver que as sinalizações no solo estavam tão mal pintadas que mesmo com boa visibilidade era difícil lê-las. O que nos levou à conclusão que para um piloto não familiarizado com o local, teria sido difícil entender onde era a Romeo 5 e onde era a Romeo 6. As sinalizações desbotadas ajudam a explicar por que o Cessna virou à direita, quando deveria ter virado à esquerda para evitar a pista. Eles também percebem o motivo de o piloto do Cessna ter se referido à desconhecida posição Sierra 4. Nos aproximando de Sierra 4. Tem Sierra 4 ali. Mas ela não está no mapa. Na verdade, Sierra 4 era a marcação sobre a pista de taxiamento Romeo 6, que ia em direção à pista de decolagem, mas não constava de nenhum mapa oficial. Estamos nos aproximando de Sierra 4. Delta Victor X-Ray entendido. Se o controlador soubesse onde ficava a Sierra 4, ele teria percebido que o Cessna estava indo na direção errada e que se aproximava da pista de decolagem. Entretanto, mapas e marcações insuficientes ainda não explicam a colisão. Linate, como todos os aeroportos modernos, está equipado com alarmes de sensor de movimento para evitar invasões de pista. Mesmo com as falhas de todos os outros sistemas, o alarme sonoro deveria ter funcionado. Por que isso não aconteceu? Lendo as gravações de comunicação da torre, não conseguimos encontrar qualquer alarme soando quando o Cessna passou pelas stop bars e entrou na pista. Mário decide testar ele mesmo os sensores de invasão de pista. Me disseram que aquilo possivelmente não funcionara, mas queríamos ter certeza. Muito bem, iniciando o teste do alarme de sensor de movimento na pista de taxiamento Romeo 6. E então, uma noite, quando o aeroporto estava fechado, fizemos uma experiência passando pelos sensores. E tínhamos um homem na torre para termos certeza de que o alarme soaria ou não. Alguma coisa? Não. Nada. Mais uma vez. No final, descobrimos que os alarmes tinham sido desativados anos antes para evitar alarmes desnecessários que eram acionados eventualmente por um animal que atravessasse ali ou um carro fazendo uma inspeção durante a noite. Uma semana após o acidente, os investigadores ainda não haviam localizado o gravador de voz da cabine em meio aos destroços da aeronave. Encontrar o gravador de voz era crucial para estabelecer que não teria havido nenhum problema antes do impacto. Resolvi então procurar naquela gigantesca pilha de escombros de concreto e aço. E, finalmente, conseguimos encontrar o gravador de voz. O gravador de voz do MD-87 foi analisado cuidadosamente para descobrir o que havia sido dito a bordo, que tipo de procedimentos tinham sido tomados. Scandinavian 686 Linate, liberado para decolagem 36. A gravação mostra que a tripulação da SAS de fato recebeu a liberação adequada para prosseguir pela pista 36 direita. Liberado para decolagem 36. A tripulação da SAS não teve qualquer responsabilidade no acidente. Ela foi vítima das falhas do aeroporto.
A investigação identificou um último fator que reforça o quanto as condições em Linate haviam se tornado perigosas. Não há nenhum radar de solo em Linate. Há muitos anos não temos. O radar de solo em Linate, o antigo, fora desmontado. O novo estava encaixotado. Estava assim há anos e ainda não fora instalado. Por quê? Eu não sei. Sistemas de radar de solo nos aeroportos detectam o movimento de todas as aeronaves e veículos, um equipamento de segurança vital em um aeroporto movimentado. Quando se tem um radar de solo, tem-se uma boa ferramenta para saber o que está acontecendo no aeroporto, mesmo em condições de baixa visibilidade. Podemos dizer com certeza que se o radar de controle de movimento em solo estivesse em funcionamento, o controlador de solo teria tido a oportunidade de ver os aviões passando pelas stop bars e possivelmente teria então parado o avião antes que a colisão ocorresse. Delta Victor X-Ray, confirme sua posição. O Cessna tomou o caminho errado devido às marcações de taxiamento imperfeitas. Sem radar de solo, os controladores não podiam monitorar corretamente a movimentação do Cessna. E com a forte neblina, o desastre era inevitável. Quando o Cessna e a aeronave da SAS começaram a se movimentar, os dois já estavam condenados. O acidente era, então, inevitável. Scandinavian 686 Linate. Liberado para decolagem 36. Delta Victor X-Ray, continue taxiando para o pátio de manobra. Preparando para a decolagem, Scandinavian 686. Entendido. Continuar taxiando no pátio principal. V1. Rotação. O que é aquilo? O gravador de voz da cabine dá aos investigadores um quadro detalhado do que aconteceu no momento do impacto. Ruídos na cabine também nos dizem que houve um controle diferente. E o ruído ambiente da área nos deu informações sobre alguns dos sons durante a colisão. O que é aquilo? Percebemos que houve mais de uma colisão quando do impacto. Foram realmente diversas colisões em meio segundo. Quando aquele meio segundo de áudio é analisado mais cuidadosamente, os investigadores descobrem que ele contém vários sons distintos. Colocamos esses dados sobre uma representação da aeronave mostrando o caminho do som. Com isso, pudemos verificar vários pontos de impacto durante a colisão. A meticulosa pesquisa dá aos investigadores uma melhor compreensão de como os dois aviões colidiram na pista. O MD-87 primeiro atingiu o Cessna com seu trem de pouso, no estabilizador do Cessna. E então, logo em seguida, o trem de pouso principal esquerdo do MD-87 atingiu a parte externa direita do Cessna. E então o maior impacto foi o trem de pouso principal direito do MD-87, cortando a cabine do Cessna. Os investigadores concluem que o MD-87 perdeu seu motor direito após o impacto. Teria sido quase impossível que o avião voasse. Mas, surpreendentemente, os pilotos quase conseguiram fazer isso. Após a colisão, o MD-87 chegou, na verdade, a alçar voo. De acordo com a gravação dos dados do voo, a aeronave ficou no ar durante quase 9 segundos. O comandante fez uma tentativa heróica de pilotar o avião. Vamos, vamos, vamos! Ele tentou acelerar o motor do lado esquerdo e usá-lo. Mas o motor tinha absorvido muitos destroços. O piloto fez um trabalho fantástico de tentar controlá-lo. Até o último minuto ele tentou evitar o impacto. Os pilotos não poderiam ter feito qualquer coisa para evitar o acidente porque o avião estava rápido demais. Uma aeronave tão grande não consegue mudar de rumo tão rápido. É impossível.
Acredito que ambas as tripulações e ambos os aviões fizeram tudo certo até o momento do impacto. Agora fica claro que um sistema de controle falho no aeroporto de Linate levou à colisão. E mais, a impressão que se começa a ter agora é que falhas de organização podem também ter impedido que as equipes de resgate salvassem vidas. Obrigado. Quanto tempo levou até que o alarme soasse? A investigação começa a descobrir evidências de como falhas no aeroporto levaram a uma terrível situação. Por favor, me chame de volta ao entrar no pátio principal. A ficar ainda pior. Alô, torre. Os destroços do Cessna só foram encontrados cerca de 25 minutos após o acidente. E quando os bombeiros chegaram ao local, todos os ocupantes estavam mortos. Exames pós-mortem confirmam que 3 pessoas no Cessna tinham altas concentrações de fumaça nos pulmões. Elas ainda estavam vivas após serem atingidas pelo Boeing MD-87. Elas foram queimadas vivas. Após a colisão, o Cessna ficou queimando por mais de 20 minutos. Se o resgate para o Cessna tivesse chegado mais cedo, certamente os 2 pilotos teriam sobrevivido ao acidente. Depois de mais de 6 meses de meticulosa investigação, Mário expõe suas conclusões. Apesar das incursões na pista por parte do Cessna estar listada como a causa imediata do acidente, Mário não culpa inteiramente o piloto do Cessna. Em vez disso, ele aponta para a falta de sinalização adequada e marcações da pista de taxiamento em Linate, bem como para falhas do aeroporto como um todo. Em um aeroporto bastante simples como Linate, com apenas uma pista principal, deveria ser fácil protegê-lo com sinalizações, pinturas no solo e assim por diante. Mas aparentemente, tudo que poderia dar errado, deu errado naquele aeroporto. Delta Victor X-Ray, taxi em direção norte via Romeo 5. Entre em contato no ponto de parada. E para algumas das pessoas envolvidas, o que houve foi especialmente cruel. O controlador de solo Paulo Zacchetti, juntamente com funcionários do alto escalão das agências que supervisionavam Linate, recebem penas de prisão. A decisão provocou intenso debate. Devem erros humanos em acidentes aéreos ser considerados um ato criminoso? Eu defino o controlador de solo como a 119ª vítima do caso. Eu não tinha o equipamento que poderia me mostrar o que estava acontecendo. Delta Victor X-Ray, continue taxiando no pátio principal. Entendido. Sim, é verdade, ele cometeu um erro. Mas um erro que foi o resultado de um sistema que falhou. Devido à tragédia, o aeroporto Linate passou por uma grande reformulação, projetada para melhorar a segurança. O aeroporto Linate melhorou muito. Instalaram o radar de solo e algumas marcações e sinalizações foram refeitas. Hoje, os alarmes de incursão de pista estão funcionando. Alitalia 212, mantenha sua posição. Você está cruzando uma pista ativa. Repito, mantenha sua posição, Alitalia 212. A grande lição aprendida com este acidente, em minha opinião, é que as pessoas estão propensas a se acostumar com falhas. Não tem nenhum radar de solo em Linate. Elas aceitam condições latentes, habituando-se a um sistema que não funciona. E com o tempo, na verdade, deixam o sistema como um todo cada vez mais perigoso. Aeroporto é um lugar altamente complexo. Há veículos, há aviões, transportadores de bagagem, veículos de carga, todos os tipos de atividades acontecendo ao mesmo tempo. É preciso que haja um nível realmente elevado de segurança em um aeroporto. As reformas iniciadas após a colisão na 36 direita diminuíram as possibilidades de incursões de pista e tornaram o aeroporto Linate muito mais seguro. Versão
Marshmallow, São Paulo.